Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Pra ser justo, a adaptação americana da Netflix de Death Note claramente não teve intenção nenhuma de ser fiel à obra original, nem ao mangá, nem ao anime. Mas mesmo assim ela conseguiu a proeza de ser péssima tanto quanto a adaptação, quanto em filme por si só. E vale a pena mencionar que um filme, mesmo que seja adaptação, isso não conta como critério para definir se ele é bom ou ruim. Não é um critério válido de qualidade porque o filme ele tem que se sustentar, ele tem que se valer por si só. O mérito tem que ser próprio, mesmo se for uma boa adaptação. Se for uma boa adaptação, ele vai ser justamente isso, e se for um bom filme ele vai ser justamente isso, independente de qualquer coisa. Mas é difícil desassociar uma coisa da outra. Quando você comenta sobre uma obra que você conhece o material original, dificilmente você vai conseguir desvencilhar os dois. É muito difícil olhar uma adaptação e simplesmente enxergar o filme ali, ainda mais quando você tem carinho pela obra original, como é o caso de Death Note, e acredito que seja o caso de muitos fãs também, porque essa adaptação, como eu disse já no começo, o diretor tinha a plena noção, a pretensão de fazer algo completamente distinto. É lógico que tem aqueles momentos que lembram, que remetem à obra original, até são uma homenagem em certo nível, mas claramente o diretor não estava preocupado nem um pouco em agradar os fãs e nem muito menos em fazer fanservice. Na verdade, esse filme é praticamente um anti-fanservice gigantesco. E por mais que pareça estranho, talvez para as pessoas que não conseguem ver valor nenhum nesse filme, como adaptação, ele tem um propósito, ele tem um motivo para ser dessa forma. Além da proposta ser se diferenciar completamente da obra original para trazer algo não só atualizado e moderno, como também para uma cultura diferente, obviamente não daria para fazer um Death Note que se passa no Japão da mesma forma que é nos Estados Unidos, ele também não queria ser algo igual, porque qual seria a graça? Na verdade, todo o propósito de uma adaptação não é ser idêntico à obra original, mas remeter a ela, ser parecido, não literalmente, mas em essência. Ser fiel não significa copiar cada cena, cada diálogo, mas manter aquilo que você consegue identificar na obra original, que te fez e que faz várias pessoas ao redor do mundo gostar daquilo. Mas o Death Note da Netflix também não tem isso. Basicamente, o que esse filme mantém da obra original é o caderno, algumas regras, porque várias delas são modificadas ou esquecidas, o nome de alguns personagens, mesmo que o sobrenome mude, a etnia, o físico também muda, mas no geral, o cerne, acho que a gente pode dizer que tá ali, que é um caderno, que ao escrever o nome de alguém, imaginando a face dessa pessoa, ela morre, apesar disso também não ficar especificado, muita coisa não fica especificado, o que é curioso, porque parece que o diretor queria se desassociar dessas regras, tanto implícitas quanto explícitas do próprio caderno, mas ao mesmo tempo acaba deixando alguns buracos ali. Tudo bem, pode ser que ele só queria deixar pra imaginação ou simplesmente não responder, talvez imaginando que teria uma sequência, mas mesmo assim não deixa de incomodar um pouco. Outra coisa que também chama a atenção é que muita coisa das personalidades dos personagens mudam. A ideia, toda a ideia aparentemente, é trazer esse universo fantástico, fantasioso e místico por natureza pro chão, tornar tudo mais pé no chão. Então o Light do filme, ele não é tão megalomaníaco quanto é o do anime. Ele não é tão egocêntrico e egoísta. Ele tem empatia, ele sente alguma coisa ainda. A gente percebe que o Light do anime ele vai se perdendo aos poucos. O poder não só o muda, mas também vai o consumindo. E é lógico que tanto no anime quanto no mangá a gente tem tempo suficiente pra entender o personagem e pra vê-lo crescendo, evoluindo, tomando as decisões que ele toma, e tudo aquilo funciona pra gente acreditar no sentido de credibilidade no personagem. Porque por mais que não concordemos com o que ele faz ou do jeito que ele pensa, a evolução e o desenvolvimento dele é muito bom, é muito plausível, verossímil. Já no filme não tem todo esse tempo. Então o que a gente vê dele é tudo muito rápido. O máximo que fica estabelecido é que esse Light, ele não é tão inescrupuloso, na verdade é quase nada em comparação ao original. Ele tem aquela mesma motivação, aquela boa intenção, digamos assim, do personagem original, que é limpar as ruas, limpar o mundo do crime, mas toda a motivação dele não é exatamente essa. Ele começa assim, mas rapidamente o filme já dá aquela americanizada e mostra que tudo o que ele faz é por causa de uma mulher. O que pra quem conhece a obra original é algo completamente diferente em relação ao Light Yagami original, que nem ligava pra Mizamani, por exemplo, e usava todas as mulheres ao seu redor como algum instrumento ou ferramenta para atingir seus objetivos. O Light Turner, o do filme, ele já tinha uma certa paixonite pela Mia, não é Misa nesse caso, e quando ele vê a oportunidade de se aproximar dela falando sobre o caderno, ele simplesmente a agarra e conta de uma vez do que se trata aquele caderno e já a traz pra esse mundo contando o que ele fez e os poderes que ele adquiriu por causa do caderno. E essa passagem, ela não tem a simples intenção de mostrar que o personagem estava apaixonado
criado algo parecido, mas pra mostrar que ele é patético desde o começo, que ele é ingênuo de certa forma desde o começo, ou melhor, que ele é humano desde o começo, porque o Light Yagami do anime, aos poucos, a gente vai esquecendo que ele é humano também, porque é o tempo todo se chamando de um deus do novo mundo, ele age como se fosse superior, como se fosse soberano a todos, e ele realmente parece sempre 3, 4, 6 passos à frente de todo mundo, ele tá sempre pensando à frente. Mas esse Light Turner, ele não tem nada disso, ele é só um humano patético mesmo, que adquiriu aquele caderno, que pensa estar fazendo algo bom, e que na verdade só quer viver a vida dele normal, de adolescente comum, e se possível com uma namorada. Tanto que esse Light trocaria facilmente o caderno por uma, ao contrário do Light original. Esse também não pensa em matar o próprio pai, até porque ele tem um passado trágico com a mãe, que inclusive ele até consegue se vingar, mas acredito que tudo isso é estabelecido justamente para mostrar que esse personagem ele tem motivações, mas talvez plausíveis pro que ele quer fazer, limpar o mundo do crime, porque a sua mãe foi vítima de um. Já no original, o Light ele não teve essa bagagem, então a sua motivação é mais difícil de entender, no caso difícil de relacionar na verdade, porque o plot de Death Note já alcança as pessoas porque todo mundo já passou por alguma situação similar, ou já foi assaltado, ou já presenciou violência, então essa ideia de acabar com o crime no mundo é identificável, apesar dos meios serem controversos. Mas no filme, essa ideia de que o personagem já passou por algum trauma e por isso ele tem essa motivação, talvez seja a única coisa que funciona bem pro desenvolvimento do personagem. E outro detalhe fundamental que diferencia bastante os dois Lights é que um é um gênio, o estudante mais inteligente do Japão, e o outro é talvez o mais burro de toda a América. Claro que isso é um exagero, mas é curioso como ele é retratado se a gente colocar em comparação ao original, que na verdade não deve ser feito porque são obras distintas, mas como eu falei lá no começo, é difícil desassociar uma coisa da outra. Mas brincadeiras à parte, Light Turner, ele é estabelecido como um estudante acima da média porque ele faz os deveres de outros estudantes. No final também tem um plot twist que funciona com base no plano que ele teve pra conseguir o Death Note e pra não morrer também nesse processo. Então de uma forma mais mundana e pé no chão, esse Light é inteligente na medida do possível. Querendo ou não, no anime e no mangá, a inteligência do Light é algo praticamente sobre-humano, da mesma forma que a inteligência do L. Falando nele, o personagem ele até que é parecido com a sua versão original, tirando a etnia e o modo de agir, porque esse é muito mais intenso, é muito mais visceral. Ele até segura uma arma, ele vai a público logo de cara, ele é muito mais impulsivo com certeza. Em compensação ele senta igual e gosta de comer doces, mas eu acho que o fanservice, digamos assim, vai até esse momento. Confesso que esse L não me incomodou tanto, porque ele ainda mantém alguns traços que eu considero fundamentais, essenciais do L original, mas ao mesmo tempo essa impulsividade, essa ira que ele apresenta no decorrer do filme, julgando como adaptação, me incomodou bastante. Agora, falando como filme por si só, realmente Death Note é um desastre. E eu acredito que a grande culpa desse problema, no geral, é a velocidade com que os eventos acontecem. É como se o diretor, ele quisesse que as pessoas desassociassem a obra original do seu filme, mas ao mesmo tempo acreditasse que as pessoas que fossem assistir seu filme já teriam assistido a obra original e por isso ele não precisava explicar tanto e poderia correr à vontade com a história. Mas talvez ele tenha esquecido que esse filme ele deveria funcionar pra todo mundo, tanto pra quem nunca assistiu, tanto pra quem já é familiarizado com o Death Note original. Eu reconheço que pra mim a obra passa mais rápido, ou parece que passa mais rápido, porque eu já tenho a base da obra original, daqueles tantos episódios ou daquelas tantas páginas que servem pra desenvolver os personagens e a própria história. Então, naturalmente, arcos que demoram vários episódios, várias páginas pra terminarem, no filme passam em 2 minutos. São bem rápidos, às vezes é só um diálogo, uma pequena cena. Então, pra alguém que não conhece o Death Note original, talvez o filme funcione, talvez não seja um problema toda essa corrida pra terminar a história. Mas, de fato, muita coisa acontece rápido. O Light, ele pega o caderno, já começa o seu reinado, entre aspas, pra tentar estabelecer uma paz no mundo. O relacionamento com a Mia também é bem veloz. O filme até tenta disfarçar isso, fazendo uma montagem pra mostrar momentos deles juntos e estabelecendo uma intimidade ali um pouco mais forçada. O L chega ao Light ou ao Kira também de uma forma bem breve. Tudo bem que até faz sentido comparando novamente com a obra original, porque no desenho e no mangá, o L também chega ao Light muito rápido. A associação que ele faz é precisa e ele, em poucos episódios, já consegue delimitar bastante os suspeitos. Na verdade, o único suspeito. E no filme isso é elevado à enésima potência. Em poucos minutos de exibição, o L já estabelece, já verbaliza quem é o Kira. De qualquer forma, eu acho, e pode ser controverso isso, que o Death Note da Netflix tem o seu valor. Por mais que eu ache o filme extremamente corrido e que os arcos dos personagens não sejam bem desenvolvidos e nem bem estabelecidos, ele apresenta a obra original para um público novo que talvez nunca tenha ouvido falar e dá uma nova perspectiva a essa mitologia. Não é exatamente isso que o filme propõe, mas é quase um e se o caderno, ao invés de tivesse caído no Japão, tivesse caído nos Estados Unidos. É lógico que como uma adaptação, são os mesmos personagens, mas talvez se tivessem criado novos personagens, dado outros nomes, e seguido mesmo rumos diferentes, fosse mais apropriado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo
esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.